capítulo número 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. A partir do verso de número 5. Número 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo de número 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Versículo de número 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tem águas vivas. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. E você sente-se glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, pela temática do culto de missões, também a Deus pela vida do nosso irmão João Vitor e a poder abrir missões dessa casa, dessa obra, que o Senhor possa continuar te dando estratégia e sabedoria para estar à frente deste trabalho. Culto de missões, a temática, automaticamente é necessário nós apresentarmos algo referente à obra missionária. Porém, eu orando ao Senhor, pedindo um texto para que Ele pudesse falar aos nossos corações, o Senhor me dirigiu a esse texto, claro, enfatiza sobre a obra missionária, mas algo mais simples, mas algo mais profundo. Eu quero ser simples naquilo a qual o Senhor colocou sobre o meu coração, que a partir do momento que o Senhor ele marcou encontro com as nossas vidas, automaticamente nós somos transformados por Cristo. Guarde isso no seu coração. Quando nós temos um encontro com Cristo, nós somos transformados. Para que nós podemos entender real sentido, quando Jesus ele marca um encontro com essa mulher, ou ele tem um encontro com essa mulher, nós primeiro precisamos voltar no Antigo Testamento, 2 Reis, o seu capítulo, que me falha a memória. O texto vai nos apresentar que o rei da Síria, ele expulsa o povo de Israel daquela cidade, para que o povo de Samaria, os samaritanos, pudessem habitar em Sicar, porque o povo de Israel tinha se voltado contra o Senhor, o povo de Israel tinha abandonado as práticas que era verdadeiramente viver conforme o Senhor queria. Então o povo de Israel ele foi reprovado, e agora o Senhor dá a terra ao povo, os samaritanos. Só que mais para frente, os judeus, desde aquele momento, quando Israel ele não mais está aprovado pelo Senhor e perde a terra, perde a heredade, o povo de Samaria não se comunicava mais com os judeus, e os judeus também não se comunicavam mais com os samaritanos. Por que isso? Por conta da religião, por conta da raça, por conta também da cultura. Então o povo samaritano não conversava com o judeu e o judeu não conversava com o samaritano. Eu estou correndo para que eu possa aplicar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Agora o Senhor ele apresentando, conversando com aquele que era o mestre da lei daquela época, no capítulo número 3 de João, o texto vai nos apresentar que o Senhor, sabendo que todos daquela época, sabendo que Jesus, não ele, o texto vai nos apresentar que ele batizava mais os seus discípulos, foi necessário ele ir para a Galileia. Ele estava na Judéia, mas foi necessário ir para a Galileia. O ministério de Jesus, ele veio à terra para nos dar vida, para nos resgatar do lamaçal do pecado, mas ele também veio para cumprir o propósito que era apresentar o reino do céu, o reino a qual o Senhor preparou para nós. Agora o Senhor indo e
caminho a Galileia, todos nós entendemos que ele poderia dar a volta de 2 sábados, ou ele poderia passar por dentro de Samaria. Só que Jesus, ele é muito enfático, Jesus, ele é muito simples. Ele é um missionário, claro, ele é aquele que veio cumprir a obra a qual Deus determinou sobre a vida dele. Então ele decide passar por Samaria. Só que algo me chama muita atenção, pastor Geito, que não, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas como que Jesus não se comunicava com os samaritanos, decide passar por Samaria. Aí nós conseguimos compreender que Jesus, agora decidindo passar por Samaria, verdadeiramente iria alcançar um alvoroço. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, nem os samaritanos se comunicavam com os judeus, por conta da raça, da cultura e também de outras coisas e questões. Só que para a obra missionária, irmãos, não tem como eu não me comunicar com o meu irmão. Não tem como eu deixar de dar a paz do Senhor para ele. Não tem como eu deixar de falar com ele para fazer a obra missionária. É necessário eu dar a paz do Senhor, independente da cultura, independente da raça, independente de qualquer outra questão. É necessário eu me comunicar com o meu irmão. Só que o texto apresenta que era necessário passar por Samaria. Jesus, na sua capacidade 100% homem, 100% Deus, eu quero acreditar que, porque os israelitas pecaram contra o Senhor, perderam a terra, o Senhor veio para cumprir o propósito, trazer todos para Deus. Ele falou: é hoje que nós teremos um encontro com Samaria. É hoje que os samaritanos vão conhecer verdadeiramente o dom de Deus. É hoje que verdadeiramente os samaritanos conhecerão quem é o Senhor. Agora o Senhor entrando na cidade dos samaritanos, eu quero imaginar o alvoroço que foi, porque o texto vai nos apresentar no versículo de número 9, que a mulher reconhece que ele é judeu no seu falar, no seu vestir e no seu comportamento. Ela diz: como tu sendo judeu pede a mim que sou mulher samaritana. Ela entendeu, gente, que pelo falar ele era cego. Vou colocar assim para ficar mais simples a sua compreensão. Que pelo seu comportamento ele era cego, que pela sua vestidura ele era cego. Para nós que realizamos a obra missionária, para nós que somos servos, para nós que somos cristãos, quando nós apresentamos para o mundo a Cristo, a nossa fala vai nos entregar. Aleluia! Nossas vestes vão nos entregar. Aleluia! O nosso comportamento vai nos entregar. E agora o Senhor entrando na cidade, cansado, porque o ministério de Jesus, em nenhum momento você vai observar que ele parou, que ele retrocedeu, ou que o Senhor olhou para trás. Mas quando ele abriu os braços no Calvário, ele nos viu na noite do dia de hoje, adorando, entregando louvor a ele. Então foi por isso, irmão, que ele continuou o seu ministério. Agora ele vendo a fonte, isso é interessante, a herdade de José. O texto de Gênesis, capítulo de número 35, versículo 19, vai nos apresentar esse contexto, que Jacó comprando um terreno, ele, naquele mesmo local, ele coloca um altar ao Senhor. Ele levanta um altar e havia perto do altar uma fonte. O Senhor, ele é tão simples e tão estratégico, Jesus, quando se trata da obra missionária, quando se trata de apresentar o Senhor a alguém que não o conhece. Ele está cansado, primeiro ponto. Segundo, ele vê uma fonte, porque os discípulos tinham ido comprar comida longe. Jesus entra sozinho na cidade de Samaria. Ele se acolhe perto da fonte e espera, Só que o que me chama mais atenção é que a Bíblia vai nos contar, ou vai nos apresentar, que era quase a hora sexta. E a hora sexta no calendário romano, trazendo para os nossos dias, era quase meio-dia. Para o contexto das mulheres que trabalhavam para tirar água e levar para casa, buscar água no poço ou na fonte para levar para casa, elas iam a partir da hora 9, que era 3 horas da tarde, porque o sol já era mais tranquilo. Então aquela mulher, ela quebrou o protocolo como Jesus quebrou.
O primeiro protocolo que Jesus quebrou foi acerca da cultura. Independente se eu falo ou não com o meu irmão, eu vou apresentar a Cristo para ele, porque eu e ele queremos ir para o céu. Agora, aquela mulher que não poderia pegar água ao meio-dia, porque o sol era quente, verdadeiramente ela se dispõe, irmão, a ir à fonte a horário que ninguém iria. Ela ia à fonte a horário que nenhuma outra mulher iria. Ela iria à fonte ao horário que nenhuma outra pessoa iria. Ela foi à fonte pensando que ninguém haveria ela. Agora ela pega o seu cântaro, vai até a fonte. Só que quando nós pensamos e analisamos o texto, irmão, é muito simples de compreender. Uma mulher que ela tinha vergonha de si mesma. Uma mulher que nem ela mesma se amava. Uma mulher que havia sobre ela traumas, angústia e feridas. Ela decide pegar o seu cântaro, porque ela verdadeiramente precisava levar água para a sua casa. Só que o que me chama mais atenção, e eu questionando ao Espírito Santo, por que ela decidiu ir buscar água ao meio-dia? E porque Jesus já estava esperando ela junto à fonte. Aleluia! E aí nós voltamos a algum versículo, Jesus dizendo, é necessário passar em Samaria. Glória a Deus! Quando o Senhor ele marca o encontro, irmão, pensa você ou não, você vai chegar lá. Você pode estar pensando assim, eu vou lá, mas não vai acontecer nada. Eu vou lá, eu vivo orando, pedindo ao Senhor, mas nada acontece. Eu vou lá buscar uma resposta da parte do Senhor, mas eu não alcanço a resposta do Senhor. Marcou encontro com pessoa na noite do dia. Aleluia! Agora a mulher, com o seu cântaro, chegou à fonte. Primeira coisa, o Senhor, quando ele marca o encontro, é ele quem inicia a conversa. Jesus estava sentado, a mulher se aproxima e Jesus diz para ela, dá-me de beber. O Senhor foi estratégico. Santo Deus. Estava cansado, com sede, e uma mulher foi até a fonte para tirar. Aleluia. O Senhor verdadeiramente, ele só se abdicou daquilo que ele precisava e apresentou para a mulher a sua necessidade. Aleluia. A mulher automaticamente olhando para ele, disse, como você, sendo judeu, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana. Primeiro, irmão, homem naquela época não conversava com mulher de forma direta, não. Segundo, ela era samaritana e ele judeu. Observa o protocolo que o Senhor quebra para apresentar o céu para alguém. Aleluia. Olha só o que Jesus faz para apresentar o céu para alguém. Muitas das vezes nós estamos em um cenário que não é favorável, mas é um cenário que o Senhor nos colocou para apresentar o Senhor para alguém. Muitas das vezes nós estamos cansados, fadigados como estava Jesus, mas foi a oportunidade de salvar alguém através da mensagem do Evangelho. Aleluia! A oportunidade que você tiver, irmão, de apresentar o céu, falar que Jesus ainda cura, que Ele ainda liberta, use essa oportunidade, porque um dia você teve essa oportunidade. Aleluia! Aí o Senhor inicia a conversa, dizendo para ela assim, dá-me água, porque ela foi tirar água. Podemos entender que o Senhor queria água porque ele estava cansado. E aí a moça questionando como o Senhor começa comigo, eu sendo samaritano, o Senhor judeu. O Senhor vai dizer para ela, se tu conheceras o dom de Deus, de quem é que te pede água, você é que me pediria água. Aleluia. Primeiro, qual é o dom de Deus que Jesus está apresentando para ela? Independente da circunstância, independente da cultura, o dom de Deus é eu te amo. Aleluia. Glória a Deus. Ele está dizendo para mim e para você, independente da forma que você chegou aqui, independente do cenário que está dentro da sua casa, independente de como você chegou ao culto, o Senhor está dizendo, eu te amo. Aleluia. O dom de Deus é eu te amo. Se você chegou aqui foi pela graça.
se você conseguiu sair da sua casa, não sei da forma que você chegou aqui, eu não te conheço, possa ser que você chegou aqui triste ou alegre, cabisbaixo ou angustiado, mas o Senhor está dizendo na noite do dia de hoje, o dom de Deus eu estou transmitindo para nós, para que eu possa curar vocês, para que vocês possam curar outras vidas. Aí o Senhor apresenta para ela agora o dom de Deus, que é o amor. Só que o Senhor rebate ela. O Senhor pede água. Só que o Senhor também responde a pergunta que Ele mesmo faz. Ele fala para ela, dá-me de beber. E ela questiona, como o Senhor pede a mim, que sou mulher? O Senhor agora Ele se apresenta a ela. João Brito, quando nós se tratamos da obra missionária, a estratégia que o Senhor nos apresenta é: se apresente você primeiro, Glória como a Deus. servo, Glória a Deus. como filho, Aleluia. como temente ao Senhor. Aleluia. Segundo, esteja preparado para o diálogo a respeito do céu. O Senhor vai dizer para ela: se você conhecer quem é que te pede água, você é que me daria água. Então o que o Senhor está dizendo para ela: você não me conhece, você não tem intimidade comigo, você nunca teve um particular comigo, porque o Senhor vai dizer: se você conhecer a quem é que te pede água, você pediria a mim, eu te daria água viva. Aleluia! Mananciais. Glória a Então, o Deus. Senhor estava dizendo para ela: eu vim ao teu encontro, eu marquei o encontro na noite do dia de hoje, porque eu tenho saudade, o dom de Deus está sobre vós, mas você não me conhece. Aleluia. Para que nós possamos apresentar o dom de Deus que nós recebemos, primeiro, pastor Geiros, precisamos conhecer quem é que tem o dom e a água. Não Aleluia. temos como apresentar Jesus se não verdadeiramente não conhecemos. Não temos como dizer que Jesus cura automaticamente, sim, por testemunho de alguém, se nós não desejarmos que o Senhor nos cure internamente para pregarmos para alguém. Não temos como falar que o Senhor Ele ainda salva verdadeiramente por um testemunho, sim, se não buscarmos a salvação ou a alegria da salvação do Senhor para nós. Aleluia, Deus. E agora o Senhor continua: eu te daria água viva. E o que me chama mais atenção, irmãos, para nós corrermos, Isaías capítulo de número 12, versículo de número 3, vai dizer que a água viva, o dom é a alegria. Isaías capítulo de número 44, versículo de número 3, vai dizer que a água viva ela jorra em nós bênção e também o poder do Espírito Santo. Zacarias capítulo de número 13, versículo de número 1, vai dizer que a água viva ela jorra em nós santidade. Então ela nos transforma, o Senhor Ele nos transforma. Zacarias capítulo de número 14, versículo 8, vai dizer que a água viva ela gera em nós propósito. Então o Senhor estava dizendo para aquela mulher: você veio desenganada, você veio preocupada, você veio aqui no horário que ninguém viria, mas eu estava te esperando, marquei esse encontro para te dar água da vida. E o Senhor estava dizendo para aquela mulher, mas ela não estava entendendo: o que é que tu precisas? Água viva ela pode te gerar alegria. É a alegria que você precisa. Mateus 11, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Água viva ela gera em nós bênção e também o poder do Espírito Santo. Atos capítulo de número 1, o Senhor vai dizer para os discípulos: ficai primeiro em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder para anunciar, ser minhas testemunhas. Olha só o que o Senhor estava gerando, irmão, na vida daquela mulher, através de um encontro. Primeiro, Ele estava trazendo a alegria que não havia sobre aquela moça. Ele estava trazendo uma alegria que um dia foi perdido. Segundo, Ele estava trazendo uma bênção. Que bênção é essa? A bênção da salvação. Uma vez que nós temos um encontro com Cristo, recebemos o Evangelho, a alegria que transborda o nosso ser é de cantar que verdadeiramente nós esperamos o céu. A alegria que rege o nosso ser é de cantar que o Senhor está voltando para buscar a nossa igreja, a igreja do Senhor. A alegria que rege o nosso ser, independente da circunstância, é
que o Senhor ele se entregou no madeiro por mim e por você. Não tem alegria mais vantajosa, não tem alegria melhor de entender que a água viva que é o Senhor traz salvação para nós. Agora aquela mulher dizendo para o Senhor: tu não tens como tirar água. Ela automaticamente assemelha a água que está dentro da fonte com Jesus. Porque o Senhor se apresenta a ela como água viva. O Senhor verdadeiramente não tinha água como nós conhecemos hoje, como água viva para apresentar para ela. Mas o Senhor automaticamente estava se apresentando. A necessidade que você tem, irmão, é o Senhor quem vai suprir. Aleluia. Não sei da forma que você chegou a este culto, o culto de missões, possa ser que pensando que seria somente mais um culto, mas o Senhor está dizendo: eu sou a água viva que você Aleluia. verdadeiramente não sei da forma que você saiu da sua casa, não sei da forma como você chegou a este lugar, se triste, angustiado, eu vou ressaltar até alguém entender. O Senhor está dizendo que a água que você precisa, Ele tem, e Ele é. Aleluia. Agora o versículo de número 13 para nós corrermos. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, que era a água do poço e da fonte. Só que agora Jesus está dizendo para aquela moça: mas se beberes da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. E olha só a resposta da moça: Senhor, dai-me dessa água, para que nunca mais eu volte a este poço para buscar água. O primeiro impacto que nós entendemos é: aquela moça não estava desejando ir até aquele poço. Aquela moça, pastor, ela não tinha um desejo de ir naquela fonte. Só que nós conseguimos compreender o porquê. O Senhor vai dizer: eu te dou dessa água, mas primeiro vai chamar o teu esposo. E aí ela responde: Senhor, marido eu não tenho. E o Senhor vai responder a ela: verdadeiramente respondes bem. Tu tens 5, mas nenhum é teu. Então os estudiosos vão se apresentar ou apresentar essa moça como se fosse uma moça prostituta ou algo do tipo. Verdadeiramente ela tem 5 maridos, mas nenhum é dela. Então nós conseguimos compreender o porquê ela não queria ir buscar água, o horário que todas as mulheres iam buscar água. Mas ela busca água ao meio-dia, onde ninguém a vê, onde só Jesus a encontra, que é na fonte. Então Jesus vai dizer para ela: vai buscar o teu marido. E ela diz: Senhor, marido eu não tenho. A necessidade espiritual de alguém, o Senhor vai te usar para suprir essa necessidade. Eu vou dizer para que você entenda, no versículo de número 15, a necessidade da moça era espiritual. Ela vai dizer: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Verdadeiramente, quando nós estamos diante do Senhor, ou quando nós temos um encontro com Cristo, nós não precisamos de mais nada, irmão, porque Cristo, Ele tudo supre. Cristo, Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, Salmo de número 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então a moça, a necessidade dela no versículo de número 15, era uma necessidade espiritual. Qual é a tua necessidade na noite do dia de hoje? O Senhor trouxe alguém aqui para te perguntar qual é a sua necessidade. Aleluia. É culto de missões, mas eu estava orando, gente. E o Senhor me dizia que Ele marcou encontro com pessoas aqui na noite do dia de hoje. Porque Ele precisa curar pessoas aqui para ajudar a curar outras vidas. Eu vou dar continuidade ao texto, mas já finalizando e aplicando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E não vou sair daqui sem entregar aquilo e fazer aquilo que o Senhor me manda. Primeiro, a necessidade da igreja ela é espiritual. A necessidade daquele que não conhece o Senhor é espiritual. Primeiro, quando nós temos um encontro com Cristo, somos transformados espiritualmente. Nós não criamos nele, mas a partir do momento que nós declaramos ele como autor e consumador da nossa fé, nós somos transformados espiritualmente. O que significa isso? É de dentro para fora. Primeiro, essa era a necessidade da moça. Versículo de número 17, a mulher vai dizer: disseste bem, não tem marido. Primeiro, segunda necessidade dela, alegria familiar.
ela se sentia sozinha, se sentia oprimida. E mesmo tendo 5 maridos e nenhum sendo dela, ela responde para o Senhor: eu não tenho. Quando ela disse para Jesus: eu não tenho, significa que ela sente falta, significa que verdadeiramente ela desejava, mas o que ela tem não é dela. Primeiro, o Senhor nos chama para curar pessoas espiritualmente, mas para isso nós precisamos primeiro ser curados espiritualmente. Segundo, a necessidade daquela mulher era uma alegria na família. Possa ser que foi roubada a alegria da família dela, mas o Senhor está dizendo na noite do dia de hoje: eu estou entrando dentro de lares aqui, restaurando alegrias que foram quebradas, restaurando comunhão que foi quebrada, restaurando amizade e relacionamento dentro de casa que foi quebrada. Primeiro, para nós ajudarmos alguém a um lar que está quebrado, o Senhor ele vai restaurar primeiro o nosso lar. Aleluia. E quando o Senhor fala para aquela mulher que ela verdadeiramente não tem marido e apresenta para ela a necessidade de uma família, o Senhor não estava somente curando a família física, os pais, os avós, os irmãos, se possivelmente ela tivesse, mas verdadeiramente estava curando o interior daquela mulher. Porque quando ela diz: eu não tenho marido, ou o Senhor apresenta para ela, ou ela te apresenta, o que é que aquela moça passava? Verdadeiramente, qual era a convivência, o dia a dia daquela mulher com aqueles 5 homens? Verdadeiramente pode ser que aquela mulher era oprimida, angustiada, entristecida. Ela vivia no seu dia a dia com 5 maridos, mas nenhum era dela. O Senhor apresenta para ela, e verdadeiramente a necessidade dela era de uma alegria que não fosse momentânea e também não fosse passageira. Só que o Senhor, no versículo de número 5, quando ele se apresenta na fonte, se apresenta para a mulher, verdadeira alegria que ela esperava, que não fosse momentânea, chegou ao momento que ela buscou água na fonte. Santo Deus. Nós temos necessidade, sim ou não? Sim. Temos necessidade, sim ou não? Glória a Deus. Onde é que nós estamos buscando água? Santo Deus. Onde é que nós estamos buscando água? Gênesis capítulo de número 24, se não me falha a memória. Abraão manda o seu servo ir buscar uma esposa para Isaac. O seu servo disse: eu vou, mas antes eu preciso fazer uma oração, pedindo ao Deus do meu Senhor para que Ele me guie, que Ele me direcione. Chegando a uma terra, ele automaticamente vê um poço. Essa é a estratégia que o Senhor dá. Verdadeiramente ele vê um poço, ele faz com que os camelos se ajoelhassem, que todos aqueles que estavam com ele se ajoelhassem e dissem: Senhor, a mulher que tirar a água daqui der para mim, para os meus camelos, essa é a mulher que o Senhor escolhesse para o meu servo, o servo do meu Senhor. Só que, irmãos, entenda, nós oramos, apresentamos a Deus, mas a verdadeira resposta está na fonte. De que fonte é essa? Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6 vai nos dizer: quando orares ao Senhor teu Deus, entra no teu aposento, fechando a porta, ora ao teu Pai que te recompensará. A oração que nós fazemos, sim, temos necessidade ao Senhor. A Bíblia vai nos apresentar João capítulo de número 14 em diante, que quando nós oramos ao Pai, pedindo algo a Ele, para que a vontade dEle, o nome dEle seja glorificado, Ele nos dará, gente. Só que a questão é onde nós estamos. Santo Deus, para suprir a nossa necessidade. Se for um amigo, desculpe te dizer, está errado. Se for nos seus familiares, Santo irmãos, Deus, ainda que sejam os seus familiares, não vou dizer que está errado, é a sua necessidade gritando e dizendo: eu preciso de ajuda. Mas o Senhor está dizendo: eu estou na fonte, eu tenho saudade, eu estou te esperando. Faz tempo que nós não temos um relacionamento, faz tempo que nós não temos um diálogo. A partir do momento que nós voltarmos ao relacionamento, à conexão, ao diálogo, eu posso suprir a sua necessidade. Santo Deus. Versículo de número 13, Jesus responde a ela: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele fonte de água a jorrar para a vida eterna. Finalizando, porque o meu tempo já foi. Santo Deus. Primeiro, quando se trata da obra missionária,
no Gênesis capítulo de número 3, ou capítulo número 3, 2, o Senhor, Ele cria o homem e a mulher, e toda a tarde, ao final do dia, Ele descia para conversar frente a frente com a sua criação. Então nós entendemos que o Senhor nos criou para termos relacionamento com Ele. O Senhor Ele nos criou, gente, para ter conexão, intimidade com Ele. O Senhor não te criou somente para dar. O Senhor não te criou somente para você pedir. Mas o desejo do Senhor é conversar face a face com Ele. Então a obra missionária, ela se trata primeiro de relacionamento com Deus. Segundo, quando nós encontramos o Senhor na fonte. Verdadeiramente não precisaremos de mais nada. Aleluia! Não precisaremos de mais nada. Se a nossa necessidade é espiritual, o Senhor Ele faz. Se a nossa necessidade é na família, o Senhor Ele faz. Se a nossa necessidade é uma cura interna que ninguém vê, que ninguém pode escutar, o Senhor Ele faz, Ele ouve, Ele contempla o nosso coração. Um profeta vai escrever, não me lembro o texto, mas pode uma mãe se esquecer do seu filho, ainda que ela se esqueça, eu, o Senhor, nunca me esquecerei de vós. 1 Pedro capítulo número 5, versículo 17 vai dizer, versículo 7 vai dizer: estáis vós cansados, estáis vós sobrecarregados, lançai sobre ele toda a vossa Santo ansiedade, Deus, porque ele já tem cuidado de vós. glória a Deus. Então, irmão, saia daqui na noite do dia de hoje entendendo que o Senhor te trouxe aqui, porque Ele marcou um encontro com este lugar. Eu não te conheço, você não me conhece. Eu estava ali conversando com Silas de longe, e ele disse: eu sou mais longe que você, mas eu digo que a região de Santo Amaro é só como referência. Eu moro ainda 2 horas da região de Santo Amaro, mas o Senhor me trouxe aqui na noite do dia de hoje para dizer: aquilo que você tem apresentado em oração a Ele, Ele vai fazer. Aquilo que você tem apresentado a Ele de joelhos, chorando, Ele vai fazer. Mas o Senhor tem esperado pessoas na intimidade do secreto.